Paz, irmãos, motivo de muita alegria estarmos mais uma vez juntos, reunidos, para estudarmos a Palavra de Deus. Estamos dando início hoje ao estudo do livro de Daniel, profeta. Terminamos o estudo do livro de Ezequiel e terminamos esse estudo com uma lição maravilhosa, fechando com chave de ouro, ministrada pelo professor Eduardo. Antes de qualquer coisa, vamos orar ao Senhor para que o Senhor nos capacite. Senhor Deus e Pai, nesse momento, Senhor, nós buscamos a Tua presença e pedimos, Pai, que o Espírito Santo nos ilumine e nos capacite para entendermos toda a mensagem que o Senhor tem para nós através da leitura e estudo do livro do profeta Daniel. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Meu nome é Daniel, que significa Deus é meu juiz. Nasci em uma família de Judá. Meus pais eram tementes a Deus e me ensinaram a fidelidade e o temor do Senhor. Há pouco tempo, o Império Assírio ruiu aos pés do Império Babilônico. E depois disso, meu país foi invadido e eu fui trazido para cá, terra dos caldeus, a grande Babilônia. Não sei bem o que vai acontecer comigo, mas sei que o rei está à procura de pessoas sábias que serão treinadas para ajudar na organização e construção desse império. Convido você a viver comigo a minha história a partir de hoje. Então, esse é o convite que Daniel está nos fazendo, a viver com ele a sua história, estudando, lendo e meditando em tudo que ele escreveu. Vamos ler o capítulo 1 de Daniel, do verso 1 até o verso 7. A educação de Daniel e de seus companheiros. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e, ao final desse período, passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhe deu outros nomes, a saber, a Daniel, o de Belsazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abed-nego. Vamos então à visão geral do livro do profeta Daniel. O livro de Daniel está dividido em 2 partes. A primeira metade do livro relata suas histórias e seus relacionamentos com os governantes mundiais. A segunda metade do livro contém visões que Deus lhe deu para assegurar ao seu povo que, apesar de os poderes gentios governarem a Terra Santa por séculos, Deus ainda estava no controle total da história humana. O livro de Daniel, ele difere bastante na maneira da sua mensagem. O livro de Ezequiel, cujo nome significa Deus fortalece, e Ezequiel era de uma família de sacerdotes, aos 30 anos recebeu o chamado para ser profeta, profetizou durante 22 anos, de 593 a 571 a.C., Deus o avisou que sua missão seria difícil. Eu te enviarei aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim.
Está lá em Ezequiel 2:3. Condenar pecados de pessoas que já estão no exílio não é tarefa fácil. Mesmo assim, Ezequiel foi fiel na transmissão das palavras que Deus lhe dava, teve visões extraordinárias. E a mais conhecida delas, sem dúvida, é a do Vale dos Ossos Secos, no capítulo 37. Daniel, cujo nome quer dizer Deus é meu juiz, nasceu numa família nobre de Judá. Seus pais lhe ensinaram, sobretudo, o temor e a fidelidade a Deus. As provas pelas quais passou quando jovem na Babilônia demonstram quanto a lei do Senhor estava enraizada no coração desse jovem profeta. Foi contemporâneo de Jeremias e companheiro de exílio de Ezequiel. Profetizou por 70 anos, viu 4 dinastias e 2 impérios, mais do que qualquer outro profeta. E a grande diferença entre Daniel e Ezequiel é que Deus dava visões a Ezequiel e ele levava ao povo essas visões. Era uma maneira de Deus confortar o povo, mostrando coisas futuras que tratava de restauração para aquele povo. Já Daniel, as suas visões, depois dele as ver, Deus lhe ordenou que ele selasse o livro. Essas revelações eram para o futuro e só no futuro elas seriam identificadas e interpretadas. E algumas delas nós ainda estamos esperando acontecer. A maioria dos cativos levados para a Babilônia estabeleceu-se em bairros da capital, onde tinham sua própria casa e suas plantações. Registros recuperados por arqueólogos indicam que muitos judeus negociaram e prosperaram. Daniel, levado cativo na invasão de 605 a.C., foi matriculado em uma escola que preparava administradores para o Império Babilônico. Ele cresceu e tornou-se um alto oficial do Império da Babilônia e da Pérsia, mostrando o constante cuidado que Deus tinha com os fiéis, mesmo em terras estrangeiras. Contudo, Daniel também foi um profeta, cujas visões do futuro revelavam aos cativos que Deus permanecia no controle da história e que um dia ele traria seu povo de volta à terra. Então Deus teve 2 propósitos com Daniel. O primeiro foi que ele se tornou um grande administrador dentro do Império Babilônico e foi, por assim dizer, o braço direito de Nabucodonosor e de outros reis que o sucederam. E, além de o envolver nesse campo político, ele também foi levantado um profeta cuja linguagem foi apocalíptica, fazendo previsões do futuro. E muitas dessas previsões ele próprio viu acontecer. O que há de especial em Daniel? 1. As experiências pessoais de Daniel, que é do capítulo 1 ao 6. Daniel desenvolveu um relacionamento íntimo com Nabucodonosor e os governantes mundiais subsequentes. Muitos acreditam que, por meio de sua influência, o rei babilônico passou a crer em Deus. Várias aventuras de Daniel e de seus amigos estão registradas para nós. Que aventuras são essas? Vamos ver. A determinação de Daniel de seguir as leis de Deus. Daniel 1 a 21. Foi quando ele se nega, a comer das iguarias do rei e pede que lhe sirvam legumes e água durante 3 anos. E ele e seus amigos, mesmo com essa alimentação, se mostraram muito mais robustos e belos que os demais jovens que com eles estavam frequentando essa escola. Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor, está em Daniel capítulo 2. Os companheiros de Daniel na fornalha em chamas, uma grande prova de fé. Daniel e a conversão de Nabucodonosor, uma história muito linda e verdadeira, está no capítulo 4. Daniel e a escrita na parede, está no capítulo 5. E Daniel na cova dos leões, onde Daniel mostra toda a fé que tinha
em Deus, uma fé que deve ser vivida por todos nós hoje também, sempre que estivermos, entre aspas, vivendo um momento na cova dos leões. As visões de Daniel da história futura. Vamos deixar então essa segunda interpretação para o tópico 2.